caso extremamente complicado para a gente, tanto é que levamos meses para fazer a identificação de autoria. A vítima, Valdir Martini, conhecia os dois indivíduos que foram indiciados nos autos desse inquérito pelo crime de homicídio qualificado. Os dois marginais formados, inclusive um deles, quando foi expedido o mandado de prisão por Hervaldo Oeste, já estava preso em Xanxerê por crime de tráfico de drogas. O outro sujeito nós fomos prender em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e o trouxemos para cá, está recolhido aqui em Joaçaba. Ele colocou esses dois indivíduos dentro do próprio carro, na companhia de duas adolescentes, uma de 13 e outra de 17 anos. Foi com eles até lá o local onde aconteceu o homicídio, né? Houve um desentendimento entre os homens, ao que tudo indica. Um dos autores do homicídio tentou manter relação à força com aquela adolescente de 13 anos à época. O Valdir Martini interveio, né? Impedindo, ou enfim, não deixando que ele forçasse a menina a nada. E os dois então teriam investido contra ele e desferido algo em torno de 30 golpes de faca na vítima. Digo que a investigação foi extremamente difícil porque, primeiro, a vítima se colocou, né, nessa total condição de altíssimo risco. Esses indivíduos que foram presos eu reputo extremamente perigosos. Marginais formados, gente com passagem por tráfico de drogas, por furto, lesão corporal, um deles já com histórico de lesões corporais a golpes de faca. Então, não podia estar em pior companhia, né? Pararam, depois que esses dois indivíduos entraram no carro junto com as meninas, pararam num posto de combustível para comprar bebida alcoólica e Coca-Cola, né? À exceção da menina de 17 anos, todos os outros ingeriram aquela bebida que foi adquirida no posto de gasolina. Ficou caracterizado que ele já tinha mantido relações com a adolescente de 13 anos, né, pagando por essa relação. Então ele conhecia a menina e conhecia os dois indivíduos que o mataram. Tanto é que um desses indivíduos, o David Gutierrez Marques, foi quem apresentou essa adolescente de 13 anos para a vítima Valdir Martini. O David, na época, namorava, teve algum tipo de relação com a irmã dessa adolescente de 13 anos. São no bairro de São Jorge, doutor? Isso lá é isso, em Sé de Belém, né? Sé de Belém, lá onde o corpo foi encontrado. Mas a gente tem as imagens do carro do Martini saindo ali do centro onde ele jantou e, enfim, fazendo o trajeto já com as pessoas dentro, caminhando lá para Sé de Belém. Então, um caso extremamente complicado para a gente fazer a identificação de autoria, né? Valdir Martini era uma vítima com um perfil para fins de investigação, né, extremamente volátil. Várias foram as nossas linhas de apuração no começo, né, até porque poderia ter algum tipo de envolvimento de crime passional, né, algum indício de crime passional, que ele teria se envolvido com uma mulher que é casada, enfim. Então, custamos a fazer a identificação de autoria, né, em razão até do perfil da vítima, né, em torno de 22 boletins de ocorrência tinha Valdir Martini. Então, esse caso foi solucionado dessa forma. A equipe da DPCO de Hervaldo Oeste acabou identificando as testemunhas oculares, as meninas presenciaram, né, o fato lá em cima em Sé de Belém, foram ouvidas na presença das mães e também de conselho tutelar, passaram também por
pela DPCAM, né, por avaliação psicológica, para que fosse feito um laudo pela psicóloga da DPCAM acerca, enfim, da descrição das condutas, quem que foi que deu os golpes, como é que foi a abordagem, enfim. Alguém assumiu os golpes? Não, eles... E isso justamente foi aonde a gente conseguiu caracterizar bem, né, a autoria, quando eles negaram sequer conhecerem-se entre si, né? Os dois indivíduos presos, o David Gutierrez Marques, 23 anos, e o Jonathan Gonçalves dos Santos, 20 anos, negaram que se conheciam, né? E nós, então, identificamos várias testemunhas que não só confirmaram que eles se conheciam, porque andavam juntos, porque eram amigos, mas também houve um reconhecimento pessoal. As testemunhas foram levadas até o presídio regional de Uaçaba para que eles, enfileirados, né, segurando números na companhia de outros 3 indivíduos, então com números de 1 a 5, depois eu vou mostrar as fotos para vocês, eles pudessem ser identificados como aqueles indivíduos que mantinham relação de amizade entre si. Tem uma ligação feita pelo Jonathan às 21h54 da noite de 28 de dezembro, algumas horas antes da morte de Valdir Martini, utilizando o telefone que está no nome da mãe dele. E nós conseguimos identificar com quem ele falou, né? Uma menina de 15 anos, moradora da cidade de Xanxerê, amiga da esposa dele, com quem ele falou durante 34 minutos. E a testemunha confirmou que ele disse: eu estou em Erval do Oeste. Então, as versões que foram apresentadas pelos autores foram totalmente refutadas pelas provas dos autos, né? E caracterizando bem a autoria na nossa concepção. Delegado David, por favor. Bom, a investigação toda já acabou de ser, né, dissecada aqui pelo Dr. Daniel Heres, né? Não tenho muito a acrescentar. Eu gostaria só de ressaltar a união de esforços, né, entre as delegacias, né, tanto a DIC quanto o setor de investigação da delegacia de Erval do Oeste se uniram, né, na solução desse caso, né. Então a gente acredita que foi fruto dessa união, desse trabalho conjunto, né, entre a DIC e o SIC de Erval do Oeste, que foi possível, né, trazer à tona a imputação de autoria desses autores. Essa questão do trabalho em conjunto, sem dúvida nenhuma, né? A atuação em conjunto das equipes, em mais este caso, né? Em tantos que principalmente os setores de investigação entre si têm trabalhado em parceria, né? E nesse caso foi absolutamente fundamental, né? O trabalho conjunto do setor de investigação de Erval do Oeste com a DIC de Joaçaba. Doutor, ele foi morto lá então em Sede Belém. Foi lá em Sede Belém, local onde ele foi encontrado. Uhum. Tinha um comentário que ele estaria comprando uma bis para uma moça, ou quitado, ou devendo. Ele estaria... Chegou conhecimento de vocês isso? Pois chegou, claro. As informações todas tiveram que ser verificadas, né, Felder, justamente por causa desse perfil dele, né? Caracterizado, né, que ele mantinha envolvimento com várias mulheres, algumas delas comprometidas, inclusive. Então isso dificultou, né, o nosso trabalho, justamente, eu repito, por conta do perfil da vítima, né? Fomos cobrados, e eu sempre falo, né, nós precisamos ser cobrados. Ninguém cobra mais de nós mesmos do que as próprias equipes, do que nós mesmos. Então, a família, né, eu soube, inclusive procurou a imprensa, como se nós não estivéssemos trabalhando, como se isso não fosse uma prioridade, né? Mas a realidade é que nós tivemos extrema dificuldade. Aquele ambiente não pega telefone, não tem câmera, né? Ele colocou os 2 marginais com as 2 adolescentes dentro do carro, foi comprar bebida alcoólica, quer dizer, num ambiente extremamente hostil, à noite, onde não tem iluminação pública, a receita do problema, né? Então, para nós, houve realmente uma dificuldade maior
por conta desse perfil da vítima. Passo a palavra agora então para a doutora Fernanda, né, para tratar do outro caso, né, daquele menino que apareceu queimado ali em Erval Velho. Só para finalizar aqui, então, o indiciamento foi feito por homicídio qualificado, né, pelo motivo fútil, esses dois indivíduos. Pelo que eu soube, né, as prisões temporárias foram convertidas em prisões preventivas e eles devem permanecer presos até pelo menos a audiência do Tribunal de Júri. Então, com relação ao caso do corpo que foi encontrado carbonizado na cidade de Erval Velho, em uma propriedade localizada às margens da BR. Esse corpo foi encontrado pelo proprietário daquele terreno rural no dia 6 de outubro de 2016. A princípio o corpo não foi identificado, em razão já da condição totalmente carbonizado. E somente no mês de novembro, mais de um mês depois, é que a família da vítima, em razão do desaparecimento dela, não conseguindo mais manter contato, acabaram procurando a delegacia porque desconfiaram que talvez esse corpo pudesse ser do parente deles, tratando-se de Martin William Carvalho dos Santos. Familiares foram até o IML, onde o corpo se encontrava, e através de características físicas, notadamente uma tatuagem que ele possuía na região das costas, puderam identificar como sendo realmente o corpo do Martin. A partir daí se iniciaram então as investigações de uma forma mais aprofundada, né? Ouvindo as pessoas próximas a ele e tentando colher a maior quantidade de elementos possíveis para poder se chegar à autoria desse crime. Foi conversado com familiares, com amigos, que passaram questões do dia a dia, do cotidiano dessa pessoa, pessoas com quem ele se relacionava, com quem ele costumava sair, e uma das pessoas indicadas pelos familiares dele foi justamente o Almir da Silva, conhecido como Jabaquara, que era uma pessoa muito próxima ao Martin. Eles costumavam sair juntos, e então foram ouvidas todas as pessoas relacionadas, inclusive o Almir. Na inquirição dele, ele já demonstrou um comportamento bem suspeito, não usava bastante evasivas, não dava detalhes sobre as questões que lhe eram perguntadas, e isso então acabou gerando suspeita, direcionando a investigação mais para essa linha. Descobriu-se então que o Martin possui uma relação de amizade com o Almir, chegou a permanecer um tempo na casa dele, da companheira dele ali em Erval do Oeste. Eles moravam na Rua da Amizade, loteamento Lasque ali. Ele pernoitou algumas noites ali. E na época o Almir ele trabalhava numa obra de construção civil na cidade de Erval Velho, e o Martin costumava acompanhá-lo até aquela cidade. Ele chegou a trabalhar alguns dias ali na obra, mas acabou se desentendendo com um dos funcionários e não voltou mais a trabalhar lá. Mas mesmo assim ele continuava acompanhando o Almir até a cidade de Erval Velho. Foi então ouvido pessoas também, foram ouvidas pessoas lá que trabalhavam com eles naquele local. E o ponto principal assim que direcionou, que confirmou as suspeitas que já haviam e direcionou a investigação para a pessoa do Almir, foi o reconhecimento por parte de um funcionário de uma coberta, que foi encontrado um fragmento dessa coberta lá no local onde o corpo foi encontrado. Aparentemente o corpo foi envolto num cobertor de lã e ateado fogo
mas felizmente uma parte desse cobertor acabou não queimando e foi encontrada junto com outros objetos lá no local. E essa pessoa, esse pedreiro, reconheceu esse fragmento de coberta como sendo muito semelhante a um cobertor que o Almir costumava carregar dentro do veículo dele. A partir dessa evidência, então, foi representado pela busca na residência do Almir. Nesse local foi encontrado uma outra coberta com as mesmas características, cor, textura, e foram encontrados também vários equipamentos eletrônicos, tudo obsoleto, já danificados. Foi possível ver que ele gostava de acumular esse tipo de objeto, televisão, peças de computador, alto-falantes de som de carro, DVDs, todos danificados e já sem impróprios para o uso. E isso também foi um elemento que convergiu para a investigação, uma vez que junto ao corpo também existiam equipamentos dessa natureza, os quais também estavam parcialmente consumidos pelo fogo, mas ainda assim foi possível identificar equipamentos bem semelhantes àqueles que foram encontrados na casa dele em uma grande quantidade. A partir de então, como eu falei, a investigação acabou convergindo para a pessoa do Almir. O Poder Judiciário deferiu ao pedido de prisão, ele foi recolhido e a partir daí então as investigações tiveram continuidade. Foi realizado um exame pericial no veículo do Almir, através da substância luminol, foi encontrado vestígios de sangue também nesse veículo. Foi encaminhado material para análise de confronto com o DNA da vítima, para verificar se esse sangue é dela ou não. Esse resultado dessa perícia ainda não retornou, porque foi enviado para o laboratório em Florianópolis, mas diante de todos esses elementos, foi possível então concluir que realmente o Almir estava envolvido nesse delito. Por ocasião ali do cumprimento da prisão e das buscas também, foi encontrado na posse do Almir um aparelho de telefone celular que pessoas próximas à vítima, o irmão dele e alguns amigos, reconheceram como sendo de propriedade do Martin. Esse aparelho de celular foi tentado descobrir através do interrogatório dele. Ele não soube explicar, falou que o aparelho era dele, mas era um aparelho com características bem peculiares, já antigo, e foi prontamente reconhecido pelas pessoas como sendo um aparelho que a vítima costumava carregar consigo. Ele possuía outros, mas aquele, segundo as pessoas, ele tinha era um aparelho que ele costumava carregar e não se desfazia dele. E então, diante desses elementos, considerando haver indícios bem sólidos do envolvimento do Almir na morte dessa pessoa, e diante da subtração de um objeto, foi então feito o indiciamento, né, pelo crime de latrocínio. O Almir nega a autoria do crime? O Almir nega. Em nenhum momento ele confirmou, só que ele apresenta versões assim bem evasivas, como eu falei, não fornece detalhes, mas em momento algum ele confirmou a autoria. Ele está detido, doutor? Ele está preso ainda. De onde que é o Almir? O Almir é de Erval do Oeste. Os pais dele moram na linha Santa Terezinha e ele também residia eventualmente com uma namorada ou companheira dele no loteamento Leste. Doutora, o laudo aponta que o menino foi morto, foi queimado vivo? O laudo não foi conclusivo com relação a isso. Foi constatado lesões produzidas por arma branca, instrumento contundente no crânio e na região do pescoço, fratura nos membros inferiores também, mas não foi possível apurar se a carbonização ocorreu antes ou depois da morte. O laudo não foi conclusivo com relação a isso. Em Erval do Oeste. Ele morava em Erval do Oeste. Ele não tinha um ponto fixo assim de morada. Ele vivia de favor, hora na casa de um amigo, hora na casa de outro, mas na época ele estava residindo em Erval do Oeste. A diferença dos dois casos, né? Aqui uma morte que vai ser levada ao tribunal de júri, né?
E nesse caso aqui vai ser julgado pelo juiz criminal, porque esse é um crime contra o patrimônio. Percebam? Esse é um latrocínio. O crime aqui é contra o patrimônio, a subtração e a morte. Aqui dá a competência do tribunal de júri. O Martini é Homicídio. Tribunal de Júri homicídio. Isso. E o outro é julgamento em Se gabinete. for, Julgamento em gabinete. se o Ministério Público concordar com o Se indiciamento, for, né, se for pelo esse fato do o latrocínio. entendimento Mas claro. o peso, digamos, das penas, elas são latrocínio também. Um crime hediondo É mais pesada do que o do homicídio. do homicídio. Né? Porque o latrocínio começa em 20 anos. Nesse homicídio qualificado começa em 12. O Valdir não tinha mais dinheiro além daquele que foi encontrado com Em ele? princípio não, eram aqueles, acho que R$2.400, né? 2.000 e poucos reais que estavam com ele. Mas, assim, exemplo do caso do Martini, esse caso do Marti, também foi uma investigação bem dificultosa, porque ele também, com cada pessoa que você falava, conhecia alguém que não gostava dele, que ameaçava ele tinha uma vida assim bem desregrada também, não permanecia muito tempo em emprego, costumava viver de favores na casa de uma pessoa ou de outra. Então a investigação assim, tinha um campo bem amplo. Motivação não tem como saber, né? Não tem como saber. Foi meio cruel ali, né? Ele foi quebrado quando antes dele. Ele apresentava bastante lesões, né? E possivelmente supõe-se até que tenha sido torturado, talvez, né? Antes da morte. Não se sabe porque o laudo, em razão já do estado do corpo, não conseguiu concluir esses aspectos e a pessoa também não fala, não existem testemunhas, né? Então não teve como apurar detalhes, mas os elementos que foram colhidos são bem E ambos sólidos. os casos são assim, negativas, né? Esse Sim. pode usar Todos os envolvidos negam. Negam.